Nós vamos abrir a palavra de Deus em dois textos. O primeiro deles em Gálatas, capítulo 4. Por sinal, foi até lido hoje pela manhã. Gálatas, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Então vamos acompanhar essa leitura. Gálatas 4, de 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Vamos agora para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Do versículo 5 até o versículo 8. Os irmãos acompanhem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos nos deter aí nesse final do versículo 8. Irmãos, há na teologia reformada, a teologia que nós temos aprendido, a teologia que nós temos seguido, a teologia que nós temos ensinado nas nossas igrejas presbiterianas, então há um capítulo importantíssimo que fala dos estados de Cristo. Pode parecer meio esquisito, como estados de Cristo? Na verdade, é a posição que Jesus ocupou antes, naturalmente, de ele ressuscitar, quando ele estava submetido à lei do Senhor, à lei de Deus. Ninguém teria condições de cumprir a lei perfeitamente, desde que Adão pecou e se tornou pecador, e o pecado estendeu-se para toda a raça humana. Ninguém podia de fato cumprir a lei de Deus completamente e plenamente, por isso Jesus Cristo veio e a cumpriu. Então nós percebemos que a teologia reformada, ela fala de um estado de Cristo sob a lei, e depois de um outro estado de Cristo acima da lei. Nesse primeiro momento, esse posicionamento de Jesus em relação à lei é um posicionamento de servo, de ter que cumprir a lei em nosso lugar e também em nosso favor, porque nós não tínhamos condições de cumprir. Depois que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei, se colocando subordinado a essa lei, obediente a essa lei, e também recebendo a penalidade daqueles que não cumprem esta lei perfeitamente, então aí nós vamos ver o outro estado de Cristo, que não é mais o estado de humilhação, mas o estado de exaltação. Jesus Cristo como aquele que veio cumprir a lei, que de fato transfere, transmite o benefício de cumpridor da lei para todo o seu povo, para todo aquele que nele crê. Mas hoje nós queremos falar do estado de humilhação de Jesus.
Ou seja, o Senhor Jesus Cristo que veio para cumprir a lei de Deus em nosso favor e em nosso lugar, ele tinha que a sofrer, ele tinha que a cumprir, para que nós pudéssemos ter os resultados positivos e benéficos desse cumprimento da lei em nosso favor e em nosso lugar. Nós queremos então tratar deste capítulo bastante interessante da teologia reformada, que são os dois estados de Cristo, o estado de humilhação e depois o estado de exaltação. No estado de humilhação, Jesus está cumprindo a lei em nosso lugar e em nosso favor. Ele está subordinado à lei e ele vai cumpri-la plenamente em nosso lugar e em nosso favor. Já no estado de exaltação, Jesus já cumpriu toda a lei e ele está acima da lei e também dos profetas, e transfere ao seu povo todos os benefícios do cumprimento da lei no seu lugar, no nosso caso, então, em nosso lugar. Vamos falar hoje apenas do estado de humilhação, o estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Ele passou este estágio de humilhação por 4 fases que a teologia reformada nos distingue, nos ensina. Então, estas fases de humilhação de Jesus Cristo passam pela encarnação e nascimento, depois vão passar através do seu sofrimento, depois a sua humilhação também, quando ele é preso, sentenciado à morte de cruz, então ele é crucificado, e depois ela vai terminar com o seu sepultamento, conforme os evangelhos nos ensinam. Vamos então pensar um pouquinho hoje na humilhação que o Senhor Jesus Cristo enfrentou e passou por nós, para que nós pudéssemos ter a certeza de que um dia estaremos na presença dEle, na presença do Senhor, para todo o sempre. Vamos falar então das fases da humilhação de Cristo. Como a nossa teologia reformada, à luz da palavra de Deus, nos ensina sobre esta humilhação que Jesus sofreu por nós e em nosso lugar. Primeiramente, nós precisamos considerar a humilhação de Jesus se encarnando e nascendo neste mundo. Para o Senhor soberano, o grandioso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deixar as suas prerrogativas divinas, ou parte delas por um certo tempo, e vir numa condição humilde, viver entre os homens, nascer entre os homens, então isto basicamente começa o processo de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Esse processo de humilhação a qual o Senhor Jesus Cristo foi submetido, foi naturalmente em favor do seu povo. O seu povo dependia do Senhor cumprir plenamente a lei no seu lugar, para que o seu povo pudesse ter os benefícios desse cumprimento de toda a lei, que nós jamais teríamos capacidade de cumpri-la e cumpri-la de forma perfeita. A humilhação de Cristo então começa quando? Quando ele vem ao mundo assumindo uma natureza humana. Uma natureza humana sem pecado, porque nós percebemos pelos evangelhos que o Senhor Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo. Não houve o concurso de José num relacionamento conjugal, físico com Maria. Jesus, ele foi gerado basicamente pela ação de Deus no ventre de Maria, e o Espírito Santo já o santificou desde o ato da concepção dele, da sua concepção. E depois que ele nasceu, naturalmente, continuou sendo um homem perfeito, sem defeito, sem deslizes, sem pecado, e assim que ele vai depois se manifestar como o nosso mediador, como aquele que veio cumprir toda a lei em nosso lugar, toda a palavra de Deus em nosso favor. Então havia um plano de redenção que o Pai havia arquitetado, construído lá na eternidade, e este plano passava pelo envio do seu Filho a este mundo,
para que sem defeito, sem pecado, ele pudesse oferecer a sua vida, a sua pessoa, o seu ministério em resgate pelo povo de Deus. Então nós observamos que na encarnação, Jesus, então o Filho eterno de Deus, assumiu uma natureza humana, assumiu a carne humana, uma natureza humana. E com essa natureza humana, o Senhor passou naturalmente a ter um corpo, viveu entre nós, os pecadores, mas ele já fora santificado no ventre de Maria, pela obra, pela ação do Espírito Santo, nasceu, portanto, sem qualquer defeito, sem qualquer pecado, e ele por isso mesmo tinha condições de cumprir toda a lei, toda a palavra de Deus em favor do seu povo. O apóstolo João, quando começa o seu evangelho, ele nos diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E depois então, o apóstolo João escreve lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, que existia com o Pai e com o Espírito, antes mesmo da fundação do mundo, em determinado momento da história desse mundo, ele vem até nós, esse Deus vem até nós na pessoa de Jesus, e ele assume a natureza humana, ele assume um corpo humano, só que sem qualquer defeito, sem qualquer pecado, e por isso ele tem todas as condições, ou teve todas as condições, de oferecer ao Pai um sacrifício em favor de todos os pecadores. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, passou por este processo de humilhação, primeiramente através da sua encarnação, do seu nascimento entre nós. Jamais cometeu qualquer deslize, qualquer pecado, e por isso mesmo teve condições de cumprir plenamente, perfeitamente, todos os preceitos de Deus, toda a lei de Deus, que nós jamais poderíamos cumprir, e assim ele transfere para o seu povo os benefícios dessa sua obediência completa e restrita ao Pai, a lei do Senhor que ele cumpriu em nosso favor e também em nosso lugar. Jesus tornou-se membro da raça humana ao nascer de uma virgem, mas como ele teve aquela concepção sobrenatural, pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, o Espírito Santo já o santificou ali mesmo, naquele momento da sua encarnação. Depois então ele nasce sem qualquer defeito, sem qualquer pecado, e ele começa então a ensinar, a viver aquilo tudo para o qual ele veio estar entre nós, para que quando tivesse a idade de agir, conforme a maioridade, ele pudesse então oferecer a sua vida em favor e em lugar do seu povo, dos escolhidos de Deus. Então nós percebemos aí essa profunda humilhação do Filho de Deus. Ter que vir ao mundo, viver entre os pecadores, identificar-se entre eles, para que eles pudessem alcançar o perdão, a salvação e a vida eterna. Nós observamos as condições humildes do nascimento de Jesus. Nós percebemos que Maria e José, como nos conta a história do nascimento de Jesus, Maria e José vão até Belém, por ordem então do governador romano, do Império Romano, para aquele recenseamento. E ali então se completam os dias da gravidez de Maria, e ela então dá à luz ao seu filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasce de forma bastante humilde, como nós todos sabemos e sempre recordamos pelas palavras do Evangelho. Ele nasce em uma estrebaria, não tem um berço que o acolha, então ele é colocado ali naquele coxo onde os animais comiam as suas rações.
Então nós observamos aqui que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus grandioso e eterno, Jesus Cristo, ele se humilha tremendamente, vindo a este mundo e nascendo como homem. E naturalmente ele mantém a sua humanidade até agora, porque ele a adquiriu para cumprir o plano redentor que o Pai lhe havia destinado desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, em um dos seus escritos, ele nos diz o seguinte: e conheceis a graça de Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que com a sua pobreza enriquecesse a muitos. Então, o nascimento de Jesus foi humilde. Nós observamos então que ele nasce basicamente começando esta sua fase de humilhação para a qual ele veio inicialmente. Um segundo estágio da fase de humilhação de Jesus Cristo são os seus sofrimentos. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus Cristo esteve sujeito a toda sorte de sofrimentos. Sofrimentos morais, sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos, sofrimentos de reações adversas, de pessoas incrédulas, sofrimentos do seu próprio povo, sofrimento por causa do seu próprio povo não acreditar nele, não o receber, porque nós todos sabemos que a maior parte do povo de Jesus não o recebeu como Senhor e Salvador, não recebeu para que dele pudesse obter a sua redenção, a sua salvação. Nós observamos que a maior parte daquelas pessoas que tiveram contato com o ensino de Jesus, a maior parte não creram nele e não se tornaram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo passou por um extremo sofrimento, que naturalmente culminou com a sua morte lá naquela cruz. O sofrimento de Jesus é muito lembrado nestes dias que nós chamamos de Semana Santa. É uma nomenclatura que se tem dado a estes dias que antecedem a Páscoa, porque elas nos fazem relembrar, nos fazem recordar o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus. Então, Jesus, ele passou por grandes sofrimentos ali naqueles últimos dias, quando ele vem para Jerusalém e ele então vai passar por aquele sofrimento de ser rejeitado, de ser depois entregue às autoridades e depois ser crucificado em favor de todo o seu povo. Mas nós podemos dizer que os sofrimentos de Jesus não aconteceram somente quando ele vai a Jerusalém e se dispõe a morrer pelo seu povo, pelos seus escolhidos, pelos quais ele deu a sua vida. O sofrimento de Jesus, ele acontece durante toda a sua vida pela incompreensão, até mesmo de muitos dos seus familiares, de muitos dos seus irmãos, de muitos do seu próprio povo. E Isaías, inclusive, ele já profeticamente, cerca de 7 séculos antes, ele nos fala desse sofrimento de Jesus de uma forma bem cristalina, bem vívida, quando ali no capítulo 53 da sua profecia, ele fala daquele varão de dores que sabe o que é padecer. E o Senhor Jesus Cristo, por ter se tornado ou ser feito servo de Deus para cumprir um trabalho em favor do povo de Deus, dos escolhidos de Deus, um trabalho redentivo, então naturalmente ele passou por muitas incompreensões, por muitos sofrimentos de toda sorte. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Pouquíssimas pessoas de Israel, de fato, creram nele e se mantiveram crendo nele depois da sua morte e também da sua ressurreição. É bem verdade que até da sua casa, algum dos seus irmãos acreditaram nele depois da sua ressurreição. Mas até então, ele contou muito mais com a rejeição, com a incompreensão, até mesmo de alguns da sua própria casa. Ele foi perseguido, ele foi difamado, ele foi tentado por Satanás, ele foi desprezado pelos seus, ele sofreu angústias intensas. Nós observamos aquelas cenas que são
escritas e retratadas aqui da sua paixão, nós percebemos então como Jesus de fato sofreu antes que ele fosse entregue para o sofrimento na crucificação, sofrimento na cruz. Mesmo antes de ter sido entregue, ele já estava sofrendo por causa dos nossos pecados e por causa do plano redentor que o Pai lhe havia confiado executar aqui neste mundo em favor de todo o seu povo. Jesus sofreu angústias intensas. Jesus chorou diversas vezes. Jesus enfrentou a fome, enfrentou a sede, enfrentou a dor, enfrentou o escárnio, enfrentou a zombaria, os açoites, a cruz, a indiferença de muitos, a descrença de tantos. E nós observamos então que tudo isso fez parte do sofrimento de Jesus. Então, naturalmente, nós observamos que nessa fase do seu sofrimento, Jesus foi rejeitado, Jesus foi incompreendido, Jesus foi deixado de lado pela maioria do seu próprio povo, pelas autoridades religiosas e até também pelas autoridades dos romanos. Jesus padeceu sofrimentos físicos, sofrimentos morais e de toda sorte para cumprir o plano redentor que o Pai lhe havia confiado em favor de todo o seu povo. Então nós observamos que esse estado de humilhação de Jesus, ele começa com o nosso Deus eterno vindo até nós na pessoa de Jesus Cristo, assumindo a natureza humana. Ele continua quando Jesus passa por diversos sofrimentos e a rejeição, e depois, num terceiro momento, nós vamos perceber também esse episódio da humilhação de Jesus, porque ele passa pela morte. Morte como de a um malfeitor qualquer. Uma morte que era considerada maldita pelo povo de Israel, porque todo aquele que fosse pendurado em madeiro, tivesse uma morte desta que Jesus teve, seria considerado amaldiçoado de Deus, maldito do Pai. E nós observamos que Jesus, como servo de Deus, ele foi obediente até este tipo de morte, a morte na cruz, a morte de cruz. Ele assumiu as culpas dos pecados do seu povo, a culpa dos nossos próprios pecados, e ele pôde oferecer aquele sacrifício em favor dos nossos pecados. E é por isso que em determinado momento, quando ele estava ali naquela cruz, ele faz aquela súplica, ou faz aquela colocação: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora Jesus estava carregando sobre si os pecados do seu povo todo. E então era natural que o Pai desviasse os seus olhos do seu Filho Jesus Cristo, que naquela hora estava assumindo todas as culpas, todos os pecados do seu povo. Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. Nós não tínhamos condições de cumpri-la. E o Senhor Jesus Cristo, então, nascendo de forma perfeita, sem qualquer deslize, sem qualquer pecado, ele cumpriu todas as demandas da lei em nosso lugar, em nosso favor, no lugar do seu povo, e nos diz a palavra que ele nos resgatou da maldição, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Por isso, nós temos esse capítulo tão precioso da teologia reformada. Os estados de Cristo, o seu estado de humilhação, que compreende a sua encarnação, o seu nascimento, que segue pelos seus sofrimentos durante toda a sua vida, que foi curta, na verdade, aqui nesse mundo enquanto pessoa, mas também prossegue com a sua morte, naquele tipo de morte considerada maldita pelo povo judeu, que era a morte de cruz. Todo crucificado era considerado maldito de Deus, e Jesus então aceitou, assumiu essa proposta para que ele pudesse de fato merecer o perdão para os pecados do seu povo, para os nossos pecados. Jesus
derramou ali naquela cruz o seu sangue justo, o seu sangue inocente. Ele não tinha por que morrer por pecados próprios ou pessoais, mas ele assume a nossa conta, ele assume a dívida do seu povo, e ali oferece aquele sacrifício completo e perfeito, ao mesmo tempo um sacrifício humano perfeito, mas também divinamente perfeito ao Pai em favor do seu povo. Por isso, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para resgatar o nosso pecado, para satisfazer a justiça divina e também para nos reconciliar com Deus. Então, o estado de humilhação de Jesus começa com a sua encarnação, com o seu nascimento, prossegue com o seu sofrimento durante o seu ministério, culmina ali com a sua morte, e vai se completar depois com o seu sepultamento. Porque, embora ele permanecesse apenas por 3 dias sepultado naquele lugar que José de Arimateia lhe cedeu, nós observamos que, ainda assim, era um estágio da sua humilhação. Jesus tinha que passar também por aquele momento de humilhação, sendo sepultado como qualquer outra pessoa do seu tempo. Então a 4ª fase da humilhação de Jesus termina, de fato, ou ocorre com o seu sepultamento. Jesus, após a sua morte, foi sepultado como qualquer pessoa humana era sepultada naquela ocasião, ou naquela localidade. Nós observamos que tal era a pobreza de Jesus, que foi-lhe oferecido um sepulcro novo que José de Arimateia, José da cidade de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas um tanto quanto oculto, lhe cedeu para que ele pudesse ser ali colocado. E então José de Arimateia vai às autoridades e reclama, pede para que eles permitam sepultar o corpo do Senhor Jesus Cristo naquele sepulcro novo que ele tinha cavado, que ele tinha mandado cavar, quem sabe para a sua própria família. E ali nós observamos que o Senhor Jesus Cristo vai permanecer por algum tempo, mas por um tempo curto, um tempo que foi de fato necessário para que ficasse patenteada a sua morte, aquela morte por crucificação, uma morte horrenda, uma morte considerada pelo povo de Deus como maldita. E de fato os evangelhos falam que Jesus, ele assumiu aquele tipo de morte, se fazendo maldito em nosso lugar, pelo seu povo. E agora, através do seu sepultamento, Jesus vai passar por 3 dias naquele túmulo que José de Arimateia oferece para que o seu corpo seja colocado. Então, a humilhação de Jesus, ela vai se completar nesse processo dele ter sido colocado naquele sepulcro de José da cidade de Arimateia. Então, essa também foi uma profunda humilhação do Filho de Deus, porque ele sendo o eterno Criador, ele sendo o eterno Deus, se fez gente como a gente, exceto no pecado, e teve que ter uma morte estúpida, uma morte horrenda, e depois ter sido colocado em um sepulcro à semelhança das pessoas humanas. Mas naturalmente, nós sabemos que tudo isso não ficou basicamente encerrado na obra, na vida, no ministério de Jesus, porque ele vai de fato no 3º dia vencer a morte, e ele vai sair daquela sepultura, daquele sepulcro, e aí então vai começar o outro período, que é o período então que nós chamamos de exaltação de Jesus Cristo. A humilhação compreende então o seu nascimento, compreende também ali a sua dor, os seus sofrimentos durante a sua vida, e principalmente quando ele deu a sua vida por nós naquela cruz. Vai passar também pela sua morte ali na cruz em nosso lugar e em nosso favor, e vai completar a fase de humilhação de Jesus com o seu sepultamento. Depois, naturalmente, começa a fase de exaltação.
sobre a fase de exaltação e todos os períodos que ela, de fato, tem, aqui apresentados nos evangelhos. Nós vamos conversar com os irmãos, nós vamos falar e meditar no próximo domingo, no culto da ressurreição, pela manhã. Que Deus esteja nos abençoando e que durante estes dias dessa chamada Semana Santa, nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pensarmos no seu grandioso amor, espontaneamente, livremente. Ele assumiu o plano redentor do Pai, veio a este mundo de maneira servil, de maneira humilde, para se colocar debaixo da lei, mas cumpriu perfeitamente a lei em lugar do seu povo. E sofreu também o sacrifício dos pecados do seu povo. Ele não precisaria morrer por nenhum pecado, porque jamais o cometeu. Mas ele assumiu as nossas culpas e morreu pelos nossos pecados. Mas esse Jesus, ele venceu a morte e começou a passar por um estágio de exaltação. E sobre este estado de exaltação de Jesus Cristo, nós vamos meditar no próximo domingo. Que Deus nos abençoe e que nesses próximos dias estejamos com as nossas mentes voltadas para a palavra de Deus e para a obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário em nosso favor e em nosso lugar. Ele veio humildemente aqui a esse mundo, ele sofreu por nós, morreu por nós e também foi sepultado para identificar-se de fato com a nossa própria situação, mas ele venceu a morte, vivo está e vai voltar um dia para resgatar e levar a sua igreja, que será introduzida no seu reino glorioso e eterno, para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé.